Alô, boa tarde, está no ar o Espaço Esportivo desta terça-feira, véspera da abertura da Copa Sul-Americana. Amanhã tem Flamengo e Atlético no Engenhão. Pelo Campeonato Brasileiro, o Coritiba trabalha para pegar o Galo no final de semana. O Paraná, pela Série B, enfrenta o ABC sábado às 9 da noite na Vila Capanema. E assim vai o futebol brasileiro, a bola nunca para por aqui. Fala aí, Percy, e aí, tudo bem? Tudo bom, Crispim? Fumaça? Bela coluna, hein, Percy? Opa, obrigado, Crispim. Cria uma polêmica sadia, né? O futebol é bacana justamente por causa disso. Até hoje eu quero ver, se tiver um tempinho, eu quero escrever um contraponto aí, aqui, a tese que eu levantei lá com relação ao Marcelo Oliveira, porque o futebol é gostoso por causa disso. É argumentação, cada um vê de uma forma, sempre que haja um debate com respeito, é o que vale e é o que é o esporte. Aliás, eu coloquei esse questionamento no Twitter agora pela manhã, de quem é a culpa, hein? Da queda de produção do Coritiba, do técnico Marcelo Oliveira ou do ataque que não finaliza? Aí teve gente que colocou assim, pô, você está criando crise. Mas será que a torcida do Coritiba está satisfeita com o time neste momento? Então tem mais que questionar mesmo, porque se não questiona, o que acontece, Percy? A gente cai pelas tabelas aí, no final do campeonato está chorando de novo, né? Então, até essa questão, Crispim, do ataque, é um tema que eu quero abordar também no espaço no Coxa Náutico, porque é o seguinte, a gente pega o Campeonato Paranense como referência, pega o Bill como centroavante, e aí o que acontece? Durante os 90 minutos, chega, por exemplo, 10, 15 bolas para ele tentar concluir. Daí ele faz um gol, 2, de repente 3. No Campeonato Brasileiro, cara, chega 1, 2 bolas. E o atacante ele tem que pôr para dentro. Quem não finaliza, exatamente, o adversário vai lá e ele faz. Então não é criar crise, o problema é o seguinte, a crônica esportiva não pode ser conivente, né? Nos momentos assim em que o time não está rendendo. Antônio Carlos Rivas, tudo bem? Tudo bem, Crispim. Como você disse, né, Crispim, na abertura, hoje, amanhã começa, né, para as equipes brasileiras a Copa Sul-Americana. E aquele velho discurso, né? Vamos tentar a Libertadores. Aí, se não der Libertadores, o segundo objetivo é a Copa Sul-Americana, todo mundo festeja, abre champanhe e tal. Quando começa a Copa Sul-Americana, todo mundo vai com o time misto, outros com o time reserva, time B, C, enfim. E o Marcelo Oliveira, estava acompanhando hoje uma entrevista do Marcelo Oliveira, ele dizendo que, de repente, até se não der Libertadores, esse negócio todo, até que o Coritiba, pelo momento que passa, que não é muito bom, briga por uma vaga na Copa Sul-Americana e aí começa tudo de novo. O pessoal fica feliz pra caramba, porque a Copa Sul-Americana agora vale vaga na Libertadores, é um caminho curtinho também para a Libertadores, aí quando começa a Copa Sul-Americana, time reserva, time misto, time C. É uma pena ainda que a maioria dos técnicos e dirigentes do Brasil pensem dessa maneira. Tudo bem, daqui a pouquinho a gente vai debater esse assunto, porque eu sou favorável ao Atlético com o time reserva amanhã contra o Flamengo. Mas daqui a pouco a gente debate o Atlético. Caco Mazzani, que aí? O Coritiba trabalha pensando no Galo Mineiro, tudo bem, Caco? Tudo em ordem, né? É por aí mesmo, pensando nesse time do Galo, esse time que também aí alterou aí o comando técnico paranaense, Cuca. E o Cuca sempre na vida do Coritiba, né? Quer quando o Coritiba foi rebaixado, sendo técnico do Fluminense, quando o Coritiba foi rebaixado anteriormente, quando o Cuca passou um tempo de técnico. Então o Cuca meio que tem uma vida aí, meio na periferia de Coritiba, e do Coritiba em particular, né? E o time está pronto ou não? Não, a coisa ainda não está bem resolvida. O treinamento até que iria acontecer agora à tarde, no CT da Graciosa, até o tempo melhorou, poderia ter sido confirmado, mas iria acontecer um jogo-treino contra o Paraná. Na verdade, jogadores, tanto do Coritiba como do Paraná Clube, que não vinham atuando. Então, essa prática foi transferida para uma cancha coberta no bairro de São Brás, ali na atual do Túlio, e o técnico Marcelo Oliveira vai movimentar os jogadores, mas não é o tipo de treinamento que possa lhe dar uma consistência para poder escalar a equipe. Mas essa equipe não deve ter muitas alterações, a tendência aí é que ele insista aí com esse time mesmo, para tentar voltar a recuperar aí aquela situação, principalmente Marcos Aurélio, poder atuar melhor e ajudar o Coritiba a conseguir mais uma vitória importante e necessária aí no próximo domingo, 4 da tarde, contra o Galo Mineiro no Alto da Glória. Ô Caco, e esse questionamento todo, hein, para cima do Marcelo Oliveira, para cima principalmente do ataque do Coritiba, como é que isso é administrado lá no CT da Graciosa? Rapaz, primeiro a gente tem que olhar, né, o torcedor, de certa forma, ele tem bastante razão em pensar assim,
porque o Curitiba fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Paranaense, nunca é bom deixar de lembrar isso, Copa do Brasil, mas não conseguiu agora no Campeonato Brasileiro traduzir situações de jogo em pontuação, né, favorável. E um paradoxo aí nessa conversa toda é que o Curitiba é o segundo melhor ataque da competição. E a gente está justamente pegando no Curitiba porque que não consegue a vitória, ou as vitórias, né? Então o Curitiba precisava distribuir mais os gols e o Marcelo, mesmo aí tendo por parte da torcida algum descontentamento, que eu falei que eu acho normalíssimo isso, em função da expectativa, mas ele está totalmente aí amparado e diria para você, estruturado no comando técnico do Curitiba, e nesse momento não se passa nem de perto do CT, do Alto da Glória, do Couto Pereira, qualquer mudança no comando técnico alviverde, viu? Beleza, Caco? Ô, PC, para fechar aí esse assunto Curitiba, Marcelo Oliveira, você escreveu na sua coluna, você cobra, você questiona, e nos bastidores, antes do programa, você citou até um exemplo muito interessante. Bernardinho, será que está faltando um pouquinho de Bernardinho para o Marcelo Oliveira, mais ousadia? Crispim, é assim, ó, eu estava até conversando com o Fumaça o seguinte, eu vejo o Curitiba assim, uma analogia aqui para que talvez o público entenda. É como se fosse uma laranja, certo? Você está ali espremendo, está saindo o sumo daquela laranja. Você vê que o Curitiba estacionou num determinado patamar e nós como torcedores vemos que pode sair mais sumo dessa laranja. E como que vai fazer com que saia mais sumo dessa, ou seja, buscar algo a mais ainda no campeonato. Nós temos possibilidade de fazer um algo a mais. Por isso a cobrança, né, Percy? Exatamente. Acho que a torcida não estaria cobrando tanto se não tivesse a convicção de que o time exatamente. Se entendêssemos, eu acredito que isso a grande maioria enxerga, é que o Curitiba pode, eu não estou dizendo aqui que o Curitiba vai ser campeão brasileiro, vai disputar ali a ponta de cima da tabela, apesar de que não tem um time ruim. Mas eu acho que dá para ir um pouco mais longe. Entendeu? Então, se nós estivéssemos no nosso limite... Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é uma pergunta capciosa, é uma pergunta que acho que, de repente, até alguns torcedores do Curitiba estariam se fazendo nesse momento. Está terminando, está acabando o discurso do técnico Marcelo Oliveira? Fumaça, eu penso assim, ó, eu vejo a situação como torcedor, né? Eu não vivo os bastidores do clube, não sei como que é o intramuros lá com relação ao desempenho dele com os seus atletas. Só que eu acho assim, a gente sabe que ele pode ir um pouco mais longe. Falta um pouco aquilo que eu falei para o Crispim nos bastidores, na minha modesta opinião, a veia Bernardinho, sabe? É aquela coisa assim do cara pegar, bater na mesa, não sei se ele faz isso, mas acredito que não, às vezes pela postura dos jogadores em campo, bater na mesa, mais ou menos como foi na final da Copa do Brasil, e pensar assim que se dane que é o Vasco da Gama que está do outro lado. A gente pode até perder esse título, mas vamos trucidar os caras dentro de campo, no bom sentido, claro. Sabe, às vezes a sensação que nós temos, assim, vendo a coisa de fora, nos discursos dele, pós as partidas, sempre enaltecendo a qualidade dos adversários. Pô, quem não sabe que no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, as 20 equipes que o compõem são de alta qualidade. Não precisa ficar toda hora falando que os outros são bons times. Vamos enaltecer os nossos jogadores, vamos para cima dos adversários. Claro que esse jogo contra o Flamengo foi, uma circunstância. O Curitiba jogou muito bem no primeiro tempo, bem postado, em que pese ter faltado aquela ambição, aquela puxada de contra-ataque, aquela coisa de ir resolver o jogo num contra-ataque, entendeu? A gente não via esse ímpeto. E depois, lá nas substituições que o Vanderlei Luxemburgo promoveu e o Marcelo Oliveira promoveu, o que aconteceu? Foram ali que foram o diferencial, e lógico, um cara como o Ronaldinho. Isso a gente não pode negar. Ele fez uma jogada em cima do Maranhão, que até então o Jonas estava por ali, estava dando conta do recado. Aquela tentativa de Maranhão por ali e Jonas no meio, abriu espaço, o Ronaldinho cruzou e bola. Legal. Então é complicado.